A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Deus tem uma palavra de fé para ministrar o seu coração hoje. Quero que você saia daqui hoje com muita fé. Amém? Quero que você creia que a fé que você possui, ela vai ser avivada, Deus abençoar muito, e você vai viver muitas respostas de Deus por conta dessa fé. Hebreus 11, versículo de número 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Eu vou reler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse texto de Hebreus é uma das definições mais claras acerca da fé. Trata-se de depositar confiança exclusiva em Deus, independente das circunstâncias. É abraçar a palavra de Deus, confiar nas suas promessas e permanecer em Cristo. Quando se há fé, e uma fé verdadeira, ali há resultados. Quando há uma fé convicta dentro da pessoa, ali há resultados. Quando Jesus disse que a fé dos discípulos era pequena, ele se referia a uma fé que não produzia resultados. Porque você pode dizer que você tem até uma fé pequena, mas se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, como disse o próprio Senhor Jesus, essa fé, ela produz resultado. Ela tem que ser convicta, ela tem que ser verdadeira, ela tem que existir. Se haver fé em você, essa fé, ela vai produzir resultados. Amém? Quantos aqui têm fé? Diga glória a Deus. Você vai sair daqui com muito mais. Você crê nisso? Então leia comigo, diga: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Amém? Abra sua boca, erga sua voz e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e vai dando glória. Glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra, e sobre cada vida que te aplaude, que te exalta, que te glorifica nesta hora.
derrama graça, virtude e poder. A tua palavra, Senhor, vai ser pregada, então usa o mensageiro, toma a boca do pregador, remove, Pai bendito, todos os impedimentos e tudo que queira atrapalhar. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder, com autoridade e com revelação, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor. A palavra de Deus vai nos apresentar 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. E qualquer declaração encontrada na Bíblia, ou qualquer característica dada na Bíblia em relação à fé, vai cair em uma dessas 3. Em uma dessas 3 categorias da fé. Primeiro, a Bíblia nos apresenta a fé como uma manifestação, uma característica do fruto do Espírito Santo. Eu gostaria que você lesse comigo na Bíblia, aqui mesmo no Novo Testamento, o livro de Gálatas, que também é uma carta. Gálatas capítulo 5. Você pode chamar de livro porque a Bíblia ela é dividida em livros. E também você pode chamar de carta, porque Gálatas é uma carta direcionada pelo apóstolo Paulo à igreja da Galácia. E para aquele povo, Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele nos apresenta, ele nos mostra que entre as características do fruto do Espírito há a fé. Veja bem, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade e fé. Como também em algumas traduções você pode estar encontrando o texto com o termo fidelidade. Além desses, mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. Então, primeira categoria, fé, fruto do Espírito Santo. E a fé como fruto do Espírito, ela fala no tocante ao comportamento da pessoa em relação à sua fé, à sua fidelidade para com o próximo, para com aqueles que estão à sua volta, mas principalmente uma fidelidade, um compromisso, uma lealdade para com Deus. É quando você é uma pessoa fiel, é quando você é uma pessoa verdadeira, é quando você é uma pessoa leal àqueles que estão à sua volta e principalmente a Deus. É uma característica dada pelo Espírito Santo do Senhor. É algo que se manifesta em você. Eu vou dar o exemplo de um homem que tinha essa fé em seu coração. Aqui mesmo,
você vai voltar um pouco e vai encontrar Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Atos capítulo 6. O texto bíblico vai nos dar o exemplo de Estevão. Estevão foi escolhido para ser diácono. Estevão é levantado para contribuir no trabalho da evangelização, na obra de Deus. A obra estava crescendo muito, os primeiros apóstolos, os primeiros pastores, se assim podemos dizer, estavam ficando sobrecarregados. As tarefas do trabalho evangelístico precisavam serem divididas, então eles começaram a levantar homens para exercer a obra. E em Atos capítulo 6, o versículo de número 5, está escrito assim, E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de que, igreja? Fé e do Espírito Santo. Amém? Versículo 8. E Estevão foi cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No entanto, você sabe que a igreja no início ela foi muito perseguida. Era proibido falar de Jesus. Quem falasse de Jesus era o quê? Preso. Quem falasse de Jesus corria o risco de morrer. Então, muitos, movidos por esta fé em Cristo Jesus, por essa lealdade, por essa fidelidade, continuaram a pregar, a evangelizar, tanto que a palavra vai dizer que a perseguição, ela ajudou, porque se os judeus, no caso, os primeiros cristãos convertidos, antes judeus, agora cristãos, convertidos ao cristianismo, estavam sendo perseguidos ali, eles começaram a se espalhar e a levar a palavra para mais lugares. Mas a gente sabe que muitos desistiram, muitos ficaram com medo, muitos não tinham fé para resistir, muitos não tinham fé para se manter fiel ao propósito. O Estevão não. O Estevão continuou firme, ainda que essa lealdade a Jesus, essa fidelidade ao Senhor pudesse causar a sua própria morte. Quando a gente avança aqui para o capítulo 8, olha o que acontece com ele. Atos 8, nós vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. Aliás, Atos 7, nós vamos ler a partir do versículo 54. Atos 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele.
E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o próprio apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Por que o Estevão foi morto? Por que o Estevão teve uma das mortes mais horrendas? Por que Estevão foi apedrejado por aqueles homens? Porque não deixou de anunciar a Cristo, de pregar a palavra, ou seja, não se acovardou, não teve vergonha, não teve timidez, não teve medo, teve fé, foi leal e foi fiel. O que eu aprendo aqui? Se eu tenho fé como eu digo que tenho, se você tem fé como você diz que tem, você tem que ser como Estevão, uma fé que fará de você uma pessoa fiel e leal a Jesus Cristo, ainda que todos se voltem contra você. Ainda que você, por exemplo, que é casado, você ouve a palavra, conhece a Jesus primeiro do que o seu cônjuge. E essa pessoa, ela não quer saber de igreja, ela xinga pastor, ela fala mal dos pastores, ela diz que o pastor só quer roubar as pessoas, ela tem a religião dela, ela adora os deuses dela, e ela começa a te perseguir mesmo sendo tua esposa, teu esposo, por conta da sua fé. Porque agora você é um cristão, porque agora você serve ao Senhor. Se você tem fé de verdade, você vai se manter firme. Você não vai se deixar levar pela perseguição. Ainda que durma ao seu lado, ainda que tenha dormido ao seu lado até então 10, 15, 20, 30 anos, ainda que você leve pedradas desta pessoa, não físicas como Estevão levou, mas palavras, se você concordar comigo, que há palavras que machucam mais do que pedradas. Sim ou não? Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Se você tem fé, você se mantém e continua servindo a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma das razões, esse é um dos motivos que fazem muitos deixarem de servir a Deus. O cônjuge, a esposa, o marido, a família, uma família muitas vezes religiosa, uma família muitas vezes que já vem de 3, 4 gerações praticando aquela mesma religião, amigos que começam a perseguir você pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você agora não praticar mais o que você praticava, e principalmente o que mais incomoda é quando você abre a sua boca e começa a falar de Jesus. Tem uns que dizem até assim: eu até aceito tu ir para essa tua igreja, e até zomba, eu até aceito tu agora levar teu dinheiro para enriquecer o pastor, mas faz o seguinte, não fica falando esses negócios da tua igreja aqui, que a pessoa não quer ofender Jesus, né? Ela não quer dizer, não fica falando de Jesus aqui, não fica falando de Deus aqui, porque ela também diz que é cristã, ela também diz que serve a Deus, ela também diz que ama a Deus, sim ou não? Então ela não vai dizer, para de estar falando de Deus aqui. Não, ela não vai falar isso.
Ela vai dizer: para de estar falando esse negócio da tua igreja aqui. Fica com a tua religião, que eu fico com a minha. Cada um tem a sua religião. Tu fica com a tua, que eu fico com a minha. Eu não falo da minha, tu não fala da tua. Porque se tem uma coisa que incomoda, é quando o crente cheio do Espírito Santo e de fé abre a boca e começa a falar de Jesus. Sim ou não? Tem gente que no lugar de se portar como Estevão, ainda que morra, acaba deixando o Senhor de lado para fazer a vontade, muitas vezes do esposo, da esposa, da família, dos amigos, e acaba fraquejando. Esse é um sinal que ainda falta essa fé. Fé, fruto do Espírito. Que aconteça o que aconteça, a pessoa vai se manter leal, a pessoa vai se manter fiel a Deus. Eu sei que é difícil, pessoal. Eu sei que é muito difícil. Mas você tem que aprender a cumprir o primeiro mandamento. Disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Esse primeiro mandamento, ele é muito difícil de ser cumprido. É muito difícil você querer contrariar uma pessoa que você ama por conta da sua fé. É muito difícil para uma mãe contrariar o filho por conta da fé, ou o filho contrariar um pai por conta da fé. Às vezes a pessoa não quer perder as amizades por conta da fé. Mas, sendo bem sincero com você, é necessário, é preciso, e você vai ter que fazer isso. Você vai ter que contrariar a sua esposa para você servir ao Senhor. Você vai ter que contrariar o seu marido, os seus amigos, os seus pais, os seus irmãos. Porque quando temos realmente fé em Cristo, sabemos que Cristo é a nossa prioridade. Jesus é a nossa prioridade. E faça como Estevão. O que foi que Estevão fez? O que ele diz aqui no versículo de número 60, veja. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que o Estevão está fazendo por aqueles que estão lhe jogando pedras? O que Estevão está fazendo? Estevão está orando, Estevão está intercedendo. Por quê? Porque Estevão sabe que aquele povo aqui era um povo cego. O que Estevão está fazendo? Estevão está orando, Estevão está intercedendo. Por quê? Porque Estevão sabe que aquele povo aqui era um povo cego, era um povo que estavam com os olhos fechados, era um povo que não entendiam, que ainda não haviam tido encontro com Jesus, como ele teve, mesmo sendo um jovem. Ou seja, essa pessoa ainda não teve um encontro com Jesus como você teve. Essa pessoa ainda não conheceu Jesus como você conhece, mas ela pode conhecer, se você for fiel a Deus, tiver fé para se manter firme e não andar para trás, não retroceder. Amém, pessoal? Porque se você retroceder, nem se salva ela e nem se salva você. Agora, se você se manter firme, fiel pela fé, você é salvo. E há uma grande possibilidade de você salvar essa pessoa também. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, não é Jesus quem salva, é Jesus quem salva,
mas somos nós que apresentamos o Jesus quem salva para as pessoas. Mas pastor, eu é que tenho que apresentar sim, porque ele ide por todo mundo, ele falou, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele começou o trabalho e deu a responsabilidade agora para cada um de nós. Ele começou o trabalho, amém? Ele começou a evangelizar, ele começou a levantar discípulos, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, ele mandou o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo, ele prepara a igreja e ele quer que nós façamos a nossa parte. Quando um é ganho, esse que é ganho tem a responsabilidade de ganhar um outro. Quando esse outro é ganho, esse outro tem a responsabilidade de ganhar um outro. E como eu sempre falo, a gente tem que começar pregando dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para os nossos amigos, sem timidez, sem vergonha e com fé, com coragem, que Jesus é Senhor, é Salvador, só Ele é quem salva. Abra a sua boca, use da autoridade que Jesus te deu e pregue. Vamos ganhar almas para Jesus pela fé. Oh, glória! Diga glória a Deus. Amém, igreja. Pastor, eu sou uma pessoa muito tímida. Perca essa timidez. Se é uma timidez sua em relação ao teu comportamento, eu até entendo. Mas se você não tem timidez para qualquer outra coisa e tem timidez para falar de Jesus, está faltando essa fé. Você tem que pensar, poxa, antes eu era uma pessoa que tão comunicativa, eu falava de todos os assuntos, eu falava sobre isso, eu falava sobre aquilo, e hoje eu não consigo falar de Jesus. Não, vence essa barreira. Vence essa barreira e começa a falar do Senhor. Amém? A fé que nós vamos ver agora é em Coríntios capítulo 12. Primeiro é fruto, depois é dom. Vamos aqui agora, primeiro aos Coríntios 12. Primeiro aos Coríntios 12. Versículo de número 9. Eu vou ler a partir do 5. 1 aos Coríntios 12, versículo 5. Quem achou, diga amém. E há diversidades do 4, pessoal, do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. E depois segue: dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade e interpretação de línguas. Mas vamos focar aqui, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé dom é a fé para milagres ou atos específicos. É uma fé para realizar grandes feitos, sinais, prodígios e maravilhas. Para exemplificar, vamos ouvir o que disse Jesus aqui em Marcos capítulo 11. Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo de número 22.
Marcos 11, versículo 22. O que estava acontecendo aqui, pessoal? Quando você encontra Jesus foi ao encontro de uma figueira. Quando procurou um figo para comer, não tinha nenhum. Não tinha figo na figueira. Aí o que foi que ele fez? A árvore que não dá fruto, corta e joga fora. Então, ele liberou uma palavra e amaldiçoou a figueira. Olhou assim e amaldiçoou a figueira. Ele seguiu com os discípulos. Depois ele entra lá no templo. Aí ele faz aquela limpeza no templo, a purificação do templo. Os homens estavam vendendo, negociando. Por isso que o pastor João Ribe não aceita comércio na Paz e Vida, venda de livro, CDs, DVDs. Nem cantinho na Paz e Vida tem. Se você for numa igreja da Paz e Vida aí pelo Brasil e alguém estiver vendendo alguma coisa, ligue para São Paulo e denuncie na hora, tá? A ordem do pastor é essa, é denunciar. Quem estiver vendendo qualquer coisa na Paz e Vida, o pastor quer que denuncie na hora. Chegou em São Paulo, no outro dia, muito provavelmente ele vai ser desligado do ministério. Porque ele sabe que não pode vender nada. Que o pastor João Ribe aprendeu com Jesus. Jesus disse: a minha casa é casa de quê? Está aqui no versículo 17, para não ficar nas minhas palavras. Ó. Marcos 11, 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Aí Jesus mandou aquele povo embora. Depois voltaram, né? Enfim. Aí no outro dia, pessoal, de manhã cedo, eles passaram por aquela mesma figueira. Aí a figueira estava seca. A figueira tinha secado. E ficaram maravilhados, né? E Jesus disse o seguinte para eles, ó. Marcos 11, versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e ter-lo-eis. Jesus aproveitou a pergunta do apóstolo Pedro para liberar essa palavra. Porque Pedro ficou impressionado pelo que aconteceu com a árvore, com a figueira. Pedro disse: Senhor, secou. A figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, porque Jesus disse: de ti não vai nascer mais fruto. Liberou o que, pessoal? A palavra. Quando foi no outro dia, estava seca, das raízes até as folhas. Pedro ficou impressionado. Aí Jesus disse assim: Pedro, em outras palavras, tu pode fazer até mais. E o que é que eu aprendo com isso? Você pode fazer até mais. Eu posso fazer até mais. Se você tiver o que, pessoal? Se você tiver fé. É uma fé que, escuta o que eu vou dizer para você entender. Você
almeja muito algo, e ainda que você não receba de imediato aquilo que você almeja, porque tem coisa que você ora, que você pede, e você toma posse com certa rapidez. Eu creio que você já passou por isso. Teve algo que você pediu a Deus e aconteceu ali em pouco tempo, sim ou não? Tem coisa que você está pedindo até agora. Sim ou não? Muito bem. Mas ainda que não tenha acontecido, você continua crendo que vai acontecer. Porque essa fé, essa fé verdadeira, ela não está pautada no tempo para que aconteça aquilo que a gente quer. Ela está pautada na certeza que, independente do tempo, aquilo vai acontecer. Assim, você liberou a palavra. Eu sei que tem gente que prega contra o tal do determinar. Se você for no YouTube, você vai ver. Quem somos nós para determinar alguma coisa, para mandar em Deus? Primeiro, que ninguém está mandando em Deus. Primeiro, porque ninguém está mandando em Deus, porque ninguém manda em Deus. Segundo, que nós estamos falando como Jesus falou. Ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, direis, ou seja, eu tenho que falar, amém? Sai daqui, e ela sairá. Direis a esta montanha, ergue-te daí e precipita-te no mar. Ou seja, eu tenho que dizer. Então Jesus está dizendo: você tem que determinar, você tem que falar, você tem que mandar, você tem que dizer para acontecer. Quem está entendendo? Aí vem meia dúzia de louco aí que eu nem dou atenção e fico com essas balelas, e tem um monte de gente que acredita. E quem acredita pode olhar, a grande maioria vive derrotado, vive com a vida destruída, porque dá ouvidos a quem prega a palavra distorcida. Em nenhum momento você vai me ouvir dizendo aqui: Deus faça isso, Deus faça aquilo. Não, porque a gente não pode dar ordem para Deus. Até Jesus orava pedindo ao Pai. Por que nós vamos dar ordem para Deus? É ou não é? Então ninguém está determinando Deus, ninguém está mandando em Deus. Nós estamos falando que Jesus mandou. Fala, diga. Ele falou aqui de novo, ó, versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Então eu tenho que fazer o que, pessoal? Eu tenho que falar. Pastor, a minha maior bênção é ver meu filho batizado nas águas. Então abre a boca e diga: eu vou te ver batizado nas águas em nome de Jesus. Amém? Pastor, a minha maior bênção hoje é ver o meu marido liberto. Você vai ser liberto e vai servir a Deus em nome de Jesus. Amém? Pastor, a minha maior bênção é eu conseguir a minha casa própria. Estou dando aqui um exemplo, né? Já viu onde é a casa, já sabe onde vai morar, já sabe onde é o condomínio, o bairro, o apartamento. Vai lá, olha, aponta, é ali que eu vou morar em nome de Jesus. Amém? Ou seja, eu tenho que dizer. E quando eu tenho fé, eu não me preocupo com o tempo que vai levar. Eu apenas sei que isso vai acontecer. Quando Jesus foi curar o Lázaro, no caso, ressuscitar, ele fez uma oração diante de todos. Jesus fez uma oração. E ele disse assim: Pai, eu sei que tu me ouves. Amém? Quem crê que o Pai te ouve também? Eu sei que tu me ouves. Mas assim fiz para que todos possam crer. Vamos ver? João capítulo 11. Ó, o milagre fala de muitas coisas, mas eu não vou focar no milagre da ressurreição de Lázaro, não. Quero focar nisso. João 11, versículo 41.
Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres, o quê? Ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Amém, gente? Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Quando ele estava dizendo isso aqui, o Lázaro já estava vivo lá dentro da tumba. Outra vez. Porque ele disse, Pai, graças a ti por ter me ouvido. Ou seja, o milagre já tinha acontecido. Então, quando eu tenho essa fé, eu oro, repara bem, e já agradeço, porque a partir do momento que eu orei, eu já estou crendo que aquilo está feito. Amém, gente? Dependente do tempo que passar, dependente dos dias, meses que passarem, ou até anos, eu já pedi, eu já agradeci, porque eu sei que já foi feito. Então, Jesus mandou tirar a pedra, removeram a pedra, e depois ele disse o quê? Ele liberou a palavra. Diga comigo, eu tenho que falar. Diga, eu tenho que falar. Aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aí o Lázaro saiu, todo enfaixado, e para o espanto de todos, porque já faziam 4 dias que ele estava morto, Lázaro, quando removeram todas as ataduras, estava perfeito e saudável, vivo para a glória de Deus Pai. Abre a tua boca, libera a palavra, porque vai ser feito conforme você dizer. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Conforme tu disser, assim vai ser feito. E por último, pessoal, Efésios capítulo 2. Tem a fé para a salvação. Porque muita gente vai viver milagres e não vai se salvar. É triste falar isso, mas é a realidade. Efésios 2, versículo de número 8. Assim que você achar, diga glória a Deus. Está escrito: porque pela graça sois o quê? Salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? É dom de Deus. Fé. Por isso, pessoal, é que eu falo repetidas vezes aqui. Quando você ama alguém e você quer que esse alguém seja salvo, esse alguém tem que conhecer a palavra de Deus como ela é. Amém? Escuta isso que eu estou dizendo para você. E eu falo isso também com muito temor no coração, e muitas vezes com um peso e uma responsabilidade, porque eu também tenho família. E eu sei o quanto é difícil pregar para a família, o quanto é difícil você falar de Jesus. E a distância, a falta de oportunidade me preocupa cada vez mais, porque já são 12 anos que eu não passo um dia dos pais com o meu pai. Já são 12 anos que eu não passo um dia das mães com a minha mãe. No final do ano, a família se reúne, eu não estou. Porque eu estou aonde? Eu estou na igreja.
no aniversário de alguém da família, principalmente no aniversário do meu pai, se reúne todo mundo, uma oportunidade única para falar de Jesus. Sim ou não? Eu não posso estar. Um aniversário de uma das minhas irmãs, se junta todo mundo. Eu não posso estar. Porque estou na igreja e muitas vezes há milhares de quilômetros de distância. Então, quando eu estou pregando para você falar da sua família, eu estou pensando na minha. Eu estou pensando na família da minha esposa, que passa pela mesma situação que a minha. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu me coloco também no seu lugar. Mas sempre peço a Deus para quê? Se eu não posso estar lá levando a palavra, o pouco que eu conheço da palavra, que Deus use alguém. Que Deus levante alguém. Eu falo, Deus, eu falo com tantas pessoas na rádio. É ou não é? Eu falo com tantas pessoas na internet, na TV. E só o que tem é pastor fazendo a mesma coisa que eu faço. Se eu falo com tanta gente, alguém também vai falar com as pessoas da minha família. Porque a minha família tem que conhecer a palavra. A minha casa tem que conhecer a palavra. Porque a única maneira de haver fé verdadeira é através do quê? É através da palavra. Essa fé que o povo lá fora diz que tem, não é uma fé genuína. Não é a fé, a terceira fé que eu quero falar para você, é a fé salvífica, ou fé para salvar. Eu te garanto, sai aqui agora na Farrapos, vai aqui no centro e pergunta, bom dia, me dá só um minutinho para me te fazer uma só pergunta. Você tem fé? Eu te garanto, a pessoa vai dizer que tem. Amém? Experimente fazer isso. Pergunte a 10 pessoas. Eu creio que se não as 10, pelo menos 9 dirá que tem. Porque as pessoas acreditam que tem fé, mas não é uma fé salvífica. É uma fé muitas vezes errada, é uma fé muitas vezes pautada em outros deuses, em falsos deuses. É uma fé muitas vezes frágil e limitada. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a palavra. Disse Paulo, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de quem, pessoal? E o ouvir pela palavra de Deus. Se você tem essas oportunidades que muitas vezes eu não tenho, não é que eu estou querendo justificar, não, é porque eu não tenho mesmo, pessoal. Eu não tenho mesmo. Por exemplo, Dia das Mães. Vocês vieram para a igreja e foi uma benção, não foi? Mas depois vocês foram para onde? Para casa. Talvez foram almoçar com a mãe. É ou não é? Sim ou não? Eu cheguei naquele domingo aqui, 7 e pouco, cheguei em casa quase 10 horas. O máximo que eu pude fazer foi ligar. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem tem irmão aí? Quem tem irmão, levanta a mão. Que não é cristão ainda. Que não é cristão. Fala com eles com frequência? Fala com eles com frequência? Que bom. Você consegue falar de Jesus para eles? Se você consegue, glória a Deus. Continua falando, uma hora a palavra vai produzir resultado. Para que eu possa falar com os meus irmãos, para que a minha esposa possa falar com os irmãos dela, tem que ser por uma mensagem, tem que ser uma ligação. E não é a mesma coisa. Eu não estou justificando. O que eu estou dizendo para você é que muitas vezes nós temos que pedir a Deus para que alguém alguém possa falar da palavra para eles. Você não. Você pode ir diretamente assim e assim fazer. Porque a fé que vai salvar é a fé fundamentada e baseada em quê? Na palavra. O último texto que eu vou ler
é na carta anterior, que é a de Gálatas. Você está em Efésios, é só voltar algumas páginas. Capítulo 3. Versículo de número 25. Está escrito assim, ó. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, do tutor, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus. Tem um ditado lá fora: eu também sou filho de Deus, é? Sim ou não? Não estou dizendo que você vai ter que falar o que eu vou falar aqui, tá? Para as pessoas, porque sou até ofensivo. E não é ofendendo que a gente ganha a alma da pessoa. Mas não são filhos de Deus todos. Amém, gente? Estão enganados. Estão enganados. Não são todos os que estão lá fora que são filhos de Deus. Ah, pastor, eu achava. Mas não é. Não são. São filhos de Deus os que têm fé em Cristo Jesus. E você sabe muito bem que muitos não têm fé em Cristo Jesus. Diga misericórdia. Amém, pessoal? Quem é que vai levar essa fé para esse povo? Somos nós, através da palavra. Então entenda, você precisa de fé para ser fiel a Cristo, independente de qualquer situação, mesmo que você seja perseguido. Se mantenha firme. Não retroceda. Priorize o Senhor. Ame a Ele acima de tudo. Porque aquele que se envergonhar de mim, aquele que não me confessar diante dos homens, aquele que me negar, aquele que me colocar em segundo plano, eu estou aumentando o versículo para você entender. Ou seja, aquele que não tiver fé o bastante para morrer por mim, e aqui são palavras minhas, a minha morte, Jesus falando, tá? Ela não valeu para você. Porque Jesus morreu por nós. E fé faz a gente morrer por Ele também. Amém, pessoal? Fé de verdade faz a gente morrer por Ele também. Segundo, pastor, eu creio que Deus é um Deus de milagres. Você só vive milagres se você tiver fé. Independente do milagre, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Amém, gente? E terceiro, não perca a sua fé, porque o que vai te salvar é a fé, porque a graça já nos foi dada. A graça é algo que não se retira mais, entende? Foi uma coisa dada já, e não se retira mais. Mas a graça, ela só tem efeito na vida daqueles que vivem porque o justo viverá pela fé. Quem crê nessa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.